Pessoal, este Congresso Nacional que nós temos é a pior legislatura de todos os tempos, ou pelo menos desde a pós-ditadura. Vamos ver o que aconteceu na sessão ordinária agora, que foi agora dia 11, na quarta-feira passada, em que esteve presente o ministro Fernando Haddad para dar as explicações lá sobre o IOF e sobre a situação econômica do país. Vejam só. Quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. De continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões. Bastou ele dizer que no governo anterior, vocês sabem muito bem quem é, já se levantaram 2 parlamentares e foram embora, bem os que estavam na frente dele. Eu gostaria que neste momento a Câmara estivesse pegando uma visão panorâmica para ver quantos já deixaram o plenário só nessa hora. Ok? 54 bilhões. Eu pediria um minuto de atenção. Então, olha aí a recepção do deputado Carlos Jordi, e logo na sequência, o Nicolinha Chupetinha, jogando ao léu, né, jogando aqueles números e os dados totalmente inverídicos, sem qualquer argumento. E aí eles deixam essas questões no ar e simplesmente desaparecem do plenário. Então, óbvio que o ministro Haddad tem que perder alguns minutos aí do seu tempo de fala para criticar a atitude desses 2 moleques, desses 2 bostas de deputadinhos que estão lá só para tumultuar, né? Como nós vamos ver na sequência. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele personagem, agora eu sou um deputado para valer, vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação, ele quer ficar com a dele, ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer. Estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui. Agora prestem atenção na aula show de Fernando Haddad. Né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar.
Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador? Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo. Do quadro dele está na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar vendendo patrimônio público para pagar dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, só para corrigir, você sabe que a nossa... Não, como assim? Eu tenho ainda 2 minutos. Espera aí que Aqui na Casa dos Deputados, nós temos várias comissões... Alô? Olha aí, um já chegou para interromper no meio da fala do ministro, não sei quem foi esse primeiro deputado que interrompeu. Nicolinha e o tal Jordi ainda não voltaram lá para o plenário. Foi dito que um não interfere e não pode impedir o outro. Então eu pediria aos deputados que escutassem, e nós temos aqui a ordem. Então, vamos ao ministro, por favor. Peço aos deputados não interromper. Tá bom, mas o respeito é Vossa Excelência respeitar a fala do ministro. Com a palavra o ministro, por favor. Por favor, com a palavra o ministro, depois Vossa Excelência rebate posteriormente. Pois não, ministro? Não está ligando aqui. Pronto. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim é muito fácil
É muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele, a maturidade dele para ouvir a resposta. E eu estou afim do debate. Eu vim aqui, com humildade, expor os números da economia brasileira em respeito a esse parlamento, que eu não paro de elogiar. Não devia elogiar esse parlamento não, viu, ministro? Que esse parlamento é uma bosta, né, por causa desses caras aí. Agora, esse primeiro deputado lá que interrompeu, que tentou falar no meio da fala do ministro, e justificou lá que não, que ele queria se referir pelo fato do ministro ter usado o termo molecagem. Logo depois o Haddad fala, eu não estou vendo aqui maturidade por parte deles, e é verdade. Se tivesse que usar o termo molecagem de novo, senhor ministro, por favor, pode usar quantas vezes quiser, porque além de moleques, são vagabundos, nunca fizeram nada pelo país, só tumultuam as sessões. Mas não é essa postura que se espera de uma pessoa com tanto seguidora, em respeito até a rede social dele, deveria me ouvir e colocar a pergunta dele e a resposta minha, para que o país inteiro pudesse saber o que aconteceu em 2022. Será feito. Aí nós vamos crescer como país. Aí nós vamos crescer como país. Bom, eu fico por aqui. Deputado Nicolas, em questão de ordem. O artigo, deputado. Isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Começou para valer agora. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra do tio dele e do primo. Eu entendo o medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Não está garantido para falar. Vossa Excelência já teve tempo para falar. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, o ministro Haddad quer que eu... anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não posso passar a palavra. O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, vocês não é melhor que os outros, não, calma. A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então, Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência que estava em 18º, que falasse antes, já foi uma concessão. Agora, eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não tem respeito, eu vou passar para frente. 41, qual é a questão 22, de ordem? Me enumere ela. Não, eu quero saber qual a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Qual o assunto da questão de ordem? É essa a questão de ordem? Senhor presidente, pois não. Qual a questão de ordem? Retirar as palavras. Isso. Senhor presidente. É sobre o tio. Eu não estou conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado. Eu quero só saber qual a questão de ordem, não. Por favor, a questão de ordem, deputado. Eu posso. Senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Por base dos artigos que eu citei. Qual é a questão de ordem? Para poder serem retirados. Eu já falei. Para retirar. Para poder retirar das Mas é que não existe esse artigo que ele fala. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Nicolas e vou retirar a fala do ministro e também do Jordi. Está retirado, acatado a questão de ordem. Pois é. Em um momento aí o Chupetinha fala que é porque o nome dele foi citado. Acontece que isso não é questão de ordem. Questão de ordem, o presidente tem que interromper ali na hora e tem que ser exatamente aquilo que está descrito no regimento interno da casa, da Câmara. E não era isso que o Nicolas queria. Ele queria rebater o argumento do Haddad. Apesar de tudo, o presidente da comissão
acatou e disse que iria retirar do relatório oficial a fala do ministro que cita o Bostinha, do Nicolinhas, e que ele iria retirar também essa resposta que o Nicolas, que na verdade não era questão de ordem, queria só rebater, mas a intenção a gente já sabe que é tumultuar mesmo. E isso já conseguiram. Eu passo a palavra agora para o deputado Não pode fazer isso, não. São três. Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. E então o presidente Deputado tenta Paulo passar a palavra, Bilinski é o próximo tenta inscrito, passar a tem 3 palavra minutos. para esse outro bandido, assassino, marginal, Paulo Bilinski é o ladrão, próximo que é inscrito, tem 3 o minutos. deputado Paulo Bilinski. A próxima inscrita, deputado Paulo Bilinski, não quer usar a palavra? Então, por favor, deputado Paulo Bilinski, 3 minutos. 3 minutos, deputado Bilinski, por favor. Deputado, se Vossa Excelência não for falar, eu vou passar o próximo deputado. O próximo deputado Bilinski não quer usar a O palavra. senhor está caçando a palavra dos deputados. O senhor tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Olha aqui. Pediria ao deputado Licros que deixasse o deputado Bilinski usar a Outra palavra. ordem do seu plenário. Já está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Já está. Não adianta. O senhor está se Pois apequenando. não. Deputado Bilinski. Com a palavra, o deputado Bilinski. O senhor não consegue Deputado conduzir. Bilinski. Senhor presidente, São 3 é o minutos. mínimo. 3 É minutos. direito de Eu vou passar resposta, pro deputado. presidente. É o mínimo. Deputado. É o mínimo. Eu vou passar é o para o mínimo. próximo líder a falar. Não vai ter. passar Se o porque eu deputado tô com a Bilinski palavra, eu tô Acabou a sessão. inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Deputado Bilinski, você quer falar a palavra? Então, vocês têm Não, o 3 senhor vai minutos. liberar o... Olha, desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou ter aí que sim, dispensar o puxão. ministro, É tudo porque que Vossa Excelência quer. eu não posso escutar É o que Vossa deputados Excelência ao quer. berro aqui. Se o senhor Eu não encerrar, vou. nós vamos... Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado. Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 Usa a minutos. palavra. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles Já querem está. ganhar no grito. Querem ganhar no grito. Vamos lá, deputado. Olha isso aqui. Eles não têm argumentos, querem ganhar no grito. Se o deputado Bilinski não quer falar, eu passo para a próxima deputada. Deputado Rauli, que é líder, tem quantos minutos? Deputado Rauli vai falar pela liderança. 7 minutos, deputado Rauli. Senhor presidente. Presidente Eu estou inscrito, presidente. Pois não, deputado Rauli. Rogério. Eu estou inscrito, presidente. Dá para perceber claramente a estratégia dos crápulas, não é, pessoal? Aí vem lá, ele passa a fala para o Paulo Bilinski e vai, então, o senhor tem 3 minutos, fala. Aí ele não fala. Aí, se o Paulo Bilinski tem 3 minutos, fala. Aí ele não fala. Aí o Nicolinha tá lá. É direito de resposta, é o mínimo. Direito de resposta, eu expliquei como é que é. Aí, deputado Paulo Bilinski, o senhor vai falar ou não vai falar? Eu vou falar. E não fala. Aí começa o tumulto. Mais tumulto, né? Então eu vou passar a palavra para o próximo, que é o Raoni. Isso é um absurdo, o senhor está caçando a palavra, porque eu vou falar, porque eu estou inscrito. Não pode... Tá bom, então fale, senhor Bilinski. E ele não fala. E isso vai acumulando. E aí começam, né? Senhor presidente, o senhor não está sabendo conduzir a sessão, porque o presidente Rogério, o deputado Rogério Correia, presidente dessa comissão, ele é do PT também. Acontece que essa era uma sessão mista, são 2 comissões.
né? Uma de finanças e outra de fiscalização econômica, alguma coisa assim. Tá no rodapé ali da... E o presidente da sessão é o da comissão principal, que é o deputado Rogério Correia, do PT, porque essa é uma comissão permanente e ele é o presidente da comissão desde que foi constituída no início da legislatura. Agora, como é do PT também, aí começam a dizer que o presidente não está sabendo conduzir a sessão, que está se apequenando, não sei o quê, não sei o que lá. Aí começam a dizer, eles querem ganhar no grito. Se não me engano, essa voz que está gritando, eles querem ganhar no grito, se não me engano é o Lindbergh. Se não me engano não, eu tenho certeza que é a voz do Lindbergh Faria. E aí? Deputado Rauli tem... Presidente Rogério... Pois não, deputado Rauli, Vossa Excelência tem 7 minutos. Presidente Rogério... Rauli, já está. Presidente... Não tem condições de continuar a reunião com esses gritos. Se Vossas Excelências permitirem a reunião continuar, é o deputado agora, Rauli, que está com a palavra. Mas se Vossas Excelências não permitem, eu vou ser obrigado a encerrar. Eu acho que é o que queriam, né? Dá uma questão de ordem. Não, ele já dei. Já encerrei. Se tu não der a questão de ordem, vai abrir precedente para outras comissões, cara. Não, deixa eu... Questão de ordem, cara. Já dei a questão de ordem. Não vou deixar de falar, não. Vou fazer 1 minuto, cara. Já retirei o que queria retirar. Eu fui presidente da CCJ. Não, eu vou encerrar. Se eles ficarem... Eu já dei a questão de ordem, eu respondi. Se eles continuarem... Já dei a questão de ordem para ele, que ele falou. Já dei a questão de ordem para ele, que era retirar o termo. Já retirei. Agora, ou eles calam a boca, ou não vou continuar. Para outra, não. Ou eles sossegam, o Medeiros, fala o Medeiros, não vou dar 1 minuto. Não, eu vou dar pro eu posso voltar pro Bilinski falar. Vou voltar pro Bilinski. Não, eu volto pro Bilinski. Questão de ordem eu não vou dar mais, já resolvi. Na gritaria eu não vou fazer. Por favor, vamos lá. Não vou dar, eu já dei para ele a palavra. Olha, deputado, nós podemos voltar à reunião se não houver baderna aqui na reunião. Eu passo, Medeiros, Vossa Excelência, fique sossegado, ou eu vou pedir para retirar a Vossa Excelência daqui. Não tem condições. Porrada! É o deputado Bilinski. Pipoca assustou. Porrada! Eu vou passar pro próximo. É isso aí, Pipoca, tem que xingar menos. Bem, como não tem jeito, eles não querem fazer. Calma. Já estou calmo. O ministro está aqui para responder. Tem que encerrar. Tem líder querendo falar ainda, calma. Não tem líder querendo falar, eles não deixam. Falar. Olha, a deputada Carol de Tônio disse que quer falar. Vários querem falar. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro, pela atitude desses deputados que vieram aqui para fazer baderna, que é exatamente o que eles sempre tentam fazer. Então, nesse caso, está encerrada a reunião, o ministro está dispensado. Ficou bem claro, né, pessoal, como é que eles agem. Esses deputados bolsonaristas são um câncer no nosso parlamento. E é um câncer que já deu metástase. Tá na hora de matar essas células cancerígenas. Não estou falando para matar ninguém, não. Estou dizendo que está na hora de erradicar este câncer. 2026 nós teremos a oportunidade de erradicar, de curar este câncer que tomou conta do parlamento. Estes deputados
nunca fizeram nada, absolutamente nada pelo país. E aqueles que querem trabalhar pelo Brasil, aqueles que fazem e querem fazer mais e querem que o país progrida, são impedidos de fazer o seu trabalho porque os ordinários crápulas dos bolsonaristas gritam mais alto. E é assim, na base do berro. Tá? É uma indignação. Eu quero lembrar um momento, é uma indignação que eu não acredito que eu estou vivendo esse momento da história. É bom que eu estou vivendo esse momento da história, que eu vou, quem sabe, poder contar para os meus netos, mas isso estará nos livros dos historiadores sérios, né? A maioria. Eu quero relembrar um momento que o ministro Haddad falou assim: a vergonha de ter um quadro de Bolsonaro na galeria de presidentes da República. Eu vou mais longe. Olha, se eu fosse um chefe de Estado, se eu fosse um presidente desta República que eu amo, a primeira coisa que eu faria seria mandar retirar o quadro deste desgraçado da galeria de presidentes. Porque, primeiro, que ele não foi presidente, né? Foi ali de lábia, mas não foi. Foi um. Bom, não vou nem falar aqui que. E eu. Ainda bem, eu não tenho camisas da seleção brasileira, uniforme da seleção brasileira, e eu acho a bandeira brasileira uma das mais lindas do mundo. Eu acho o hino nacional o mais lindo do mundo. Agora, se eu pegar uma bandeira por orgulho de ser brasileiro e sair às ruas, eu vou ser confundido com um alienado desses que estão aí, que o próprio Bolsonaro chamou de malucos, né? Traindo a confiança inclusive dos que o apoiaram muito, né? Olha, sinceramente, eu não queria estar dizendo isso, mas a minha indignação é tanta que eu gostaria que a bandeira brasileira fosse alterada. Vermelha de preferência. E não é por causa de comunismo, de PT, nada disso. É porque o que dá nome ao nosso país, a madeira nobre que dá nome ao nosso país, que é o pau-brasil, se você serrar um pedaço do tronco do pau-brasil e ver o miolo dele, é desta cor, ó. É vermelho, vermelho, vermelho. Então, não digam que o vermelho não tem nada a ver com o Brasil. Ainda bem que a seleção brasileira já mudou justamente por causa disso. Efeito desse mal, desse grande mal que é o bolsonarismo. É vergonha. Eu vejo uma pessoa andando com a camisa da seleção brasileira na rua, eu não quero chegar perto. Eu não quero chegar perto. Triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo, né? Me perdoem pelo desabafo, pessoal. Eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou ter que explicar a minha situação atual.
né? De saúde, inclusive. Mas esse assunto para um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, por favor, as recomendações de sempre, um like, toca lá no sininho para receber as notificações quando houver novidades e continua dando uma força pra gente aí, por favor. Comentários, gente. Façam comentários, concordando ou discordando. Atenção lovers e atenção haters também. Eu gosto muito dos comentários dos haters, porque dá pra gente ter uma noção clara do nível de burrice de quem ainda defende de quem ainda acha que o Bolsonaro vai ser presidente de novo. Uma alienação total. Me perdoem pelo desabafo, tá bom? Um grande abraço do Gordo e até o próximo Fala Gordo.